Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus para que possa abrir o nosso coração, expandir a nossa mente para que a gente possa entender a sua palavra. Pai, estamos aqui reunidos, esperando o Senhor descer bênçãos do céu, esperando que o Senhor implante essas palavras no nosso coração, para que cada dia mais, Senhor, a gente esteja edificado, Senhor, cada dia mais a gente esteja fazendo a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito, o Espírito de Deus, o Consolador, possa nos conduzir ao entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Até aí, irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos dar continuar os decretos de Deus. Irmãos, o propósito de tudo isso, de a gente estudar os decretos de Deus, é para a gente entender quem é Deus, irmãos. É para a nossa edificação, para que a gente não fique caindo em enganos, a gente não fique sendo escravizado por homens enganosos, homens que nos levam, irmãos, a muitas vezes estar preso ali por não conhecer a Deus. Homens que têm a sabedoria, mas não quer derramar essa sabedoria à igreja. Por quê? Para que as pessoas fiquem presas. Mas quando nós conhecemos a Deus, irmãos, nós somos libertos. Nós somos libertos da opressão. Nós sabemos aqui pela palavra de Deus que há muitos propósitos no coração do homem. Há muitos propósitos no nosso coração, muitas coisas nós queremos, muitas coisas nós desejamos, mas o que a palavra diz? Porém, o conselho do Senhor irá prevalecer. Na vida do crente, irmãos, o que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa vontade mais, irmãos, é a de Deus que vai prevalecer no teu coração. Mesmo que você muitas vezes se incline a algo, queira algo, mas não adianta, porque Deus irá lhe trazer para o conselho dele, para a vontade dele. Lembramos ali que Paulo queria ir para a Ásia, mas o Senhor, o Espírito de Deus, não permitiu que ele entrasse aqui naquele lugar. Não permitiu, mandou ele para a Macedônia. Irmãos, nós devemos entender isso. Deus já decretou o seu caminho já está decretado pelo Eterno, para nos lembrar o que é os decretos de Deus. O decreto de Deus é o seu propósito ou a sua determinação com respeito às coisas futuras, porque houve somente um ato da sua mente infinita acerca das coisas futuras. Então, os decretos de Deus nada mais é do que a sua vontade, o seu desejo. E nós hoje vamos entender como o decreto de Deus age na nossa vida, no cotidiano, na natureza. Primeiro, irmãos, nós vamos entender aqui, os decretos de Deus envolvem a criação. Os decretos de Deus envolvem a criação. Tudo que você vê, isso é determinado por Deus. Não teve uma explosão no universo e criou a terra, ou bactérias se desenvolveram e criaram animais. Não, tudo isso que você contempla com seus olhos é determinado por Deus. Deus criou todas as coisas. A Bíblia ensina que os decretos de Deus envolvem a criação, estando ela sujeita ao seu plano e cumprindo o que Ele determina. Então tudo que está aí no mundo é pela vontade de Deus. Tudo que está aí foi feito por Deus, foi determinado por Ele. E nós vimos isso em Salmos 148, versículo 1 ao 10. Olha o que o salmista diz, louvai ao Senhor, desde os céus, louvai
louvai as alturas, louvai todos os anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai vós céus dos céus, e vós água que estiveres sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois Ele comanda e foram criados, pois Ele comandou e foi criado. Ele também os estabeleceu para sempre, sempre criou um decreto que não passará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós dragões, ou todas as profundezas, fogo e granizo, neve, vapor e vento tempestuoso, cumprindo a sua palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, animais e todos os gados, coisas rastejantes e aves voadoras. Então, irmãos, tudo que está aí foi determinado por Deus para o seu louvor, para engrandecer seu santo nome. Tudo que você contempla com seus olhos é determinação de Deus. Vem tudo pela mão do Senhor, pelo seu beneplácito de sua vontade. Exclusivamente a vontade de Deus permanece. Foi inclusive por seu decreto sobre que a natureza foi submetida à vaidade até o dia da libertação dos crentes. Irmãos, nós vemos aí como é que está esse mundo, né? Está um mundo de trevas, um mundo de horror. E a palavra de Deus diz que Deus submeteu a natureza à vaidade. Por quê? Por causa dos crentes. Até o dia que os crentes serão reunidos, a natureza irá gemer. Como estamos vendo aí, é fogo, é terremoto, é tempestade. Isso tudo é determinação, é decreto de Deus. A natureza geme, esperando o brotar dos filhos de Deus. Onde é que nós vemos isso? Romanos capítulo 8, versículo 20 e o 21. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente. A natureza não queria isso, mas por causa do que sujeitou, por causa de Deus, em esperança, porque a própria criatura também será liberta da servidão, da corrupção, para a gloriosa libertação dos filhos de Deus. Até a natureza, irmãos, espera a libertação dos filhos de Deus. Até a natureza geme e chora para que esse dia chegue, porque ela foi submetida à vaidade. Deus decretou isso, submeteu a natureza por causa da vaidade, não voluntariamente, não que a natureza queira fazer isso, mas porque a quem a sujeitou, Deus, esperando até o grande dia do nascimento dos filhos de Deus, da volta de Cristo. Até a natureza, irmãos, espera o glorioso dia de Cristo. Imagine, pois até lá a natureza irá sofrer, irá se degradar, irá se debater. O que é que nós estamos vendo aí? No país agora, há pouco tempo aí, tem um grande terremoto que nunca tinha esperado. Os prédios balançavam. Então isso tudo, irmãos, é decreto de Deus. Deus estabeleceu isso até o dia do nascimento dos filhos de Deus. De fato, nada acontece em toda a criação sem autoridade suprema de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 29. Mateus 10, 29. Olha o que a palavra diz. Glória a Deus. Não se vende 2 pardais por um aze. Aze é uma medida romana.
e nenhum deles cai em terra sem vosso Pai. Olha o que a palavra diz, que nem um pássaro cai no chão sem a vontade de Deus. Nada pode acontecer sem a vontade do Criador. Nenhum deles cai em terra sem o vosso Pai. Então tudo que acontece, irmãos, é decreto de Deus, já está estabelecido por Deus. Nada que vai acontecer daí em diante vai pegar Deus desprevenido. Não, Deus sabe de todos os acontecimentos que irão acontecer, porque Ele já decretou, irmãos. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele já decretou tudo. A sua vida está decretada por Deus. Você está aqui hoje porque Deus permitiu que você esteja, porque é vontade dele. Olhe para trás e veja como você andava. Veja a sua vida atrás, antes de encontrar a Cristo. Veja como você era, perdido, iludido, enganado pelo diabo, preso em correntes, escravizado nos seus desejos, nas suas paixões. Mas houve um momento que Deus já tinha decretado o seu nascimento, a sua vinda a Cristo. Há muitas denominações que não aceitam os decretos de Deus, mas isto é fato, irmãos. A palavra de Deus expressamente fala sobre isso, que Deus fez tudo antes da fundação do mundo. Os decretos de Deus também abrangem a história. O Senhor determinou os tempos, a ascensão e a queda de todos os povos e também as regiões específicas que deveriam ocupar. Atos capítulo 17, versículo 26. Atos 17, 26. Glória a Deus. E de um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos antes nomeados e os limites da sua habitação. Veja o que Deus estabeleceu. De um só sangue fez todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Determinou o tempo. Já está determinado o tempo. Determinou os limites da sua habitação. Então tudo está na mão de Deus, irmãos. Se engana, irmãos, aquele que pensa que Deus perdeu o controle. As coisas que nós estamos vendo hoje em dia, as pessoas acham que Deus perdeu o controle. Deus não sabe mais conduzir o mundo. Deus está perdido ali, enlouquecido de ver as coisas que estão acontecendo. Mas está tudo na mão de Deus, já foi tudo decretado. Deus está sentado em seu trono e reina para sempre, irmãos. O crente tem que entender isso, irmãos. Deus está reinando. Deus não está como um louco querendo resolver as coisas sem poder, não. Deus está reinando, porque está tudo sob o seu controle. Tudo já está estabelecido, está tudo escrito, irmãos. Toda a história está escrita diante de Deus, e Deus sabe de tudo que vai acontecer. Ele decretou os atos cruéis da Assíria. Veja bem, Deus levanta os assírios para ir de encontro a Israel. Isaías 10, do 5 ao 6. Isaías 10, do 5 ao 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó assírios, a vara da minha ira e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação e
darei a este uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pagarem a presa e para os pisarem com a lama das ruas. Olha o que Deus faz. Deus levanta um povo, os assírios, para ir de encontro ao povo hipócrita, um povo que tinha desviado de Deus, um povo que não ouvia mais Deus, e Deus traz um julgamento sobre aquele povo. Ele levanta uma nação para vir de encontro, ó assírios, a vara da minha ira, e o bastão que está nas mãos dele é a minha indignação. Deus levantou um povo para ir julgar com a nação. Deus levanta homens para vir, irmãos. Imagine, Deus mexe naquele povo para trazer aquele povo para cumprir o decreto dele, para cumprir uma ordem de Deus. Imagine, este Deus que levanta os assírios para vir de encontro a um povo hipócrita, um povo que tinha desviado da sua presença, para trazer o juízo de Deus sobre ele, é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Deus não muda não, irmãos. Nós que somos hipócritas e achamos que Deus agora é o Papai Noel. Deus está sentado ali com a barrigona, não tem mais nada o que fazer, se aposentou, pronto. Nós pensamos isso, mas este mesmo Deus que levanta a nação para trazer juízo é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Não mudou não. Deus não muda, irmãos. Deus é imutável, Ele não muda. Ele decretou os atos cruéis da Assíria. Se você pode estudar o povo assírio, era um povo cruel, irmãos, que praticava crueldade contra os seus inimigos, contra aqueles que eram prisioneiros de guerra, fazia maldades. E a queda deste império, por não reconhecer que era só um instrumento nas mãos de Deus. Olha bem, Deus levanta o povo assírio para ser instrumento de Deus, para trazer juízo sobre um povo que estava desviado de Deus. E ao fato dos assírios não reconhecer Deus, Deus traz juízo sobre eles. Imagine, Deus levantou e Deus também abate. O mesmo Deus que levanta este povo, é o mesmo Deus que derruba, irmãos. Isaías capítulo 10, versículo 12 ao 15. Olha o que diz, irmãos. Por consequente, acontecerá que quando o Senhor estiver realizado o seu trabalho por intermédio sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria. Veja, porque eles não reconheceram a Deus, irmãos. E a glória de seus olhares altivos, eles acharam que eles foram contra Jerusalém pela força dele, pelo poder deles. Eles achavam isso, e Deus disse que iria julgá-los porque eles não reconheceram a Deus. Porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isso. Olha o que eles falaram: pela força de minha mão eu julguei nações, e pela minha sabedoria, porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado os seus tesouros, e eu tenho esmagado suas habitações como um valente homem. Esse povo estava se achando que era ele que fazia tudo, irmãos. E a minha mão tem alcançado como em um ninho os ricos do povo, e com um que ajunta ogros que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse o bico, ou piasse. Deveria, olha o que Deus diz, deveria o machado gabar-se
face contra aquele que o corta? Deveria o machado falar algo contra aquele que utiliza ele? Não? Deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aquele que a ergue? Ou como se o bastão deve ser erguido como se não fosse madeira? Deus começa a trazer juízo sobre esse povo, porque este povo não reconheceu a ele, este povo não reconheceu que ele foi um instrumento para julgamento de outras nações. E ao fato deste povo não reconhecer, Deus traz julgamento. Olha o que Deus disse: o machado pode se gabar com aquele que utiliza ele, ou o serrote pode se engrandecer com aquele que faz deslizar. Não pode, irmãos, porque isto que aconteceu foi decreto de Deus, foi a vontade de Deus, mas este povo não reconheceu isso. Então Deus julga este povo, traz julgamento sobre esta nação. Ele decretou a destruição das nações por meio da Babilônia. Olha, outro povo que Deus usou como instrumento, e na hora eles não reconheceram, eles não viram que foi o instrumento de Deus. Nabucodonosor sobe no seu palácio ali e diz: ó, com a minha força eu conquistei todas as nações. E naquele exato momento, uma voz do céu fala com aquele homem e transforma aquele homem, irmãos, num animal, tira a razão dele. O coração dele é mudado para o coração de animal. Sofonias capítulo 3, versículo 8. Olha o que Sofonias diz, irmão. Portanto, esperei-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levante para o meu despojo, pois a minha determinação é ajuntar as nações e congregar os reinos, para derramar sobre eles a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra será devastada pelo fogo do meu ciúme. Toda aquela nação que foi usada por Deus e não reconheceu, Deus diz que vai derramar o fogo do seu ciúme, derramar aí o ardor da sua ira, porque não reconheceram a Deus. Eles não sabiam que era Deus que impulsionava aqueles povos, aquela nação para ir de encontro, não sabia que era Deus que dava vitória. Eles não reconhecendo isso, esse povo, irmãos, é exterminado por Deus. Então, os decretos de Deus abrangem, irmãos, a história, e planejou a restauração de Jerusalém por meio de Ciro. Deus decretou que Jerusalém sofresse com a ira de Deus, trazida por outros povos, mas também, irmãos, Deus decretou que Jerusalém seria restabelecida, Jerusalém seria edificada novamente, e Deus levanta Ciro para fazer isso, um estrangeiro, para vir edificar a sua cidade. Isaías capítulo 44, versículo 24 ao 28. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e aquele que te formou desde o útero. Eu sou o Senhor, que fez todas as coisas, que estendo os céus sozinho, e que sozinho posiciona a terra, que fruto que frustra os pensamentos dos mentirosos e torna adivinhadores loucos, que faz o homem sábio retroceder e torna o seu conhecimento tolo, que confirma a palavra de seu servo e
e efetua o conselho dos mensageiros dele, que diz a Jerusalém: tu serás habitada, e para a cidade de Judá vós sereis edificada, e eu erguerei os lugares em ruínas dali, que diz ao oceano: seca, e eu secarei teus rios. Diz de Ciro: ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade. Precisamente dizendo a Jerusalém: tu serás edificada, e para o tempo teu alicerce será posto. Deus decretou a destruição e Deus decreta a edificação através de Ciro. Deus estabelece Ciro para edificar Jerusalém. Então, irmãos, a história está toda na mão de Deus, irmãos. A história não sai do controle de Deus, porque está tudo conduzido por Ele. As ações de Herodes e de Pôncio Pilatos e dos gentios e do povo de Israel no trato com Jesus foram determinadas por Deus. As ações de Herodes, as ações de Pôncio Pilato e toda a negação do povo de Jerusalém, de Israel, de encontro a Jesus Cristo, foi determinado por Deus. Atos capítulo 4, versículo 27 e o 28. Olha o que a palavra diz, irmãos, para você entender que a história está na mão de Deus, irmãos. Nada está fora do controle de Deus. Atos capítulo 4, versículo 27 e o 28. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. A trajetória da vida de Cristo, tudo que ia acontecer em Cristo, tudo que Jesus Cristo iria passar, irmãos, já estava determinado por Deus. Não foi nada, irmãos, assim, e pegou Deus de surpresa, mataram meu filho. Não, irmãos, já estava tudo decretado, tudo escrito por Deus, tudo determinado por Deus, irmãos. Aqui diz, irmãos, olha o que a palavra diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram. Veja bem, para você entender quem é este Deus, irmãos. Porque nós só vamos servir a Deus verdadeiramente quando a gente entende quem é Ele. A gente sabe quem é Ele. A gente não está diante de uma imagem de escultura, não, irmãos. A gente está diante de uma imagem de gesso, ou de barro, ou de ferro, de madeira, não, irmãos. Uma madeira que o homem corta ali no mato, uma metade ele bota no fogo para esquentar a sua comida, e a outra metade ele faz uma escultura e se ajoelha. Este não é Deus, não, irmãos. O nosso Deus, irmãos, está no controle de tudo. Glória a Deus. Tudo está na mão dele, irmãos. Tudo já foi decretado por ele. Nada pega Deus de surpresa, irmãos. Então, quando nós entendemos quem é Deus, nós vamos se achegar diante dele, sabendo quem é ele, sabendo, irmãos, a adoração que nós vamos entregar a ele, irmãos. Nós não podemos chegar aqui, irmãos, e entregar qualquer coisa, não, irmãos, porque nós estamos diante de um Deus vivo, irmãos, um Deus que tudo pode, um Deus que nada, irmãos, nada fica fora do controle dele, irmãos. Então, quando você vier à igreja, irmãos, venha sabendo quem é Ele. Venha sabendo quem é que você prostra os seus joelhos. É o Altíssimo, o Altíssimo. É o Deus dos deuses. É o único. Ele é Deus, irmãos. Ele diz sua palavra: eu sou, e não há outro igual a mim. Então, irmãos, se nós temos um Deus desse, que
não se diminui diante de ninguém. Um Deus que tem todo o poder e autoridade de mexer em nações e trazer para fazer a vontade dele. Pessoas que não servem a ele, não sabem nem quem é ele, servem a outros deuses, mas Deus vai lá, pega aquele povo e faça a minha vontade. E aquele povo faz. E ao fato desse povo não reconhecer ainda Deus, Deus traz julgamento sobre ele. Deus pega um homem estrangeiro, traz para edificar a sua cidade. Irmãos, ao fato de conhecermos a Deus, nós vamos temer o que, irmãos? O que vamos temer? Irmãos, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Entendam quem é Deus, para que vocês não sejam enganados. Porque hoje, irmãos, o comércio gospel é grande. Hoje se inventa muitas coisas porque para ganhar seu dinheiro, irmãos, para lhe prender ali, para sugar o que é seu. Para você nunca entender e sem pensar, eu preciso de libertação, eu preciso de libertação, eu preciso de da água ungida, eu preciso da vassoura ungida, eu preciso do pano, do suor do pastor. Você vai ser um escravo, você nunca vai entender quem é Deus. Mas quando você entende quem é Deus, irmãos, você tem todo o poder e autoridade dado por Ele. Dado por Ele. Não é por uma igreja, não é por um pastor. É o próprio Senhor Jesus Cristo que deu poder e autoridade aos seus santos. E você, sabendo disso, você não vai se deixar ser levado por nada, irmãos. Quando algo apertar em sua vida, você vai dobrar o seu joelho e clamar ao Deus poderoso. Você não vai dobrar seu joelho de imagem, diante de um Deus falso. Não, você vai dobrar diante do Altíssimo, porque você sabe quem é Ele. Pelos seus feitos, pela sua determinação na criação, na história, está tudo sobre a mão dele. Você sabe quem é Ele. Então você não será enganado. Então quando o negócio apertar, você vai clamar a Ele, sabendo que Ele tem poder para agir, acabar com tudo e lhe trazer a bonança. Então, um Deus desse, eu vou ter medo de quê? O diabo? Os demônios? Não, irmãos, não vou botar meu Deus à prova, tentar a Ele, não. Mas se vier contra mim, eu tenho um Deus que tem poder e autoridade para ir em frente de qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Porque hoje, irmãos, as denominações mostram que Deus está ali lutando contra o diabo e não está conseguindo, está suando ali para vencer, mas não está conseguindo. Hoje as denominações mostram um Deus fraco, um Deus que precisa que você vai empurrar Ele. Vai, Deus, vai! Não, irmãos, temos um Deus poderoso que nada pode contra Ele, um Deus que a criação está sobre a mão dele, a história está sobre a mão dele, e tudo que é feito ali é determinação dele, tudo decretado por Ele, nada pega Ele de surpresa. Não. Então, eu sabendo disso, irmãos, eu sei quem é Ele, eu sei que é o Deus que eu sirvo. Olha o decreto de Deus, ó. O Senhor também decretou que a história determinasse com a sujeição completa de todo o universo a Cristo. Deus determinou nos seus decretos que Cristo seria o caminho, a verdade e a vida. E não adianta ninguém falar nada, irmãos. Não adianta ninguém se levantar. Não adianta, porque já é decreto de Deus. Deus decretou Jesus Cristo para ser a libertação do povo. E só por Ele vamos a Deus. Não adianta você buscar religião. Não adianta você ir para trás de homens. Você não vai conseguir entrar no céu. Você só vai entrar no céu através de Jesus Cristo. Porque isto é decreto de Deus. Deus decretou Jesus Cristo como Salvador, irmãos. Ó, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Ó. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que Ele propusera em si mesmo, ó, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele congregará em Cristo e todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, mesmo nele. Então,
Senhor decretou, o Senhor Jesus Cristo, para ser o acesso que nós temos a Deus. Olha o que ele diz: ó, tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra, tanto o plano espiritual, tanto o plano terrestre, é decreto de Deus, irmãos. E quem é que pode dizer: eu não concordo, eu não aceito? Quem é que pode falar algo diante do decreto de Deus, se foi Deus que decretou Jesus Cristo para ser o Salvador? Não tem como, irmãos. Nós só devemos se alegrar, irmãos, por fazer parte disso, irmãos, pois está nos decretos de Deus, irmãos. Está sendo uma peçazinha ali do decreto de Deus. Só devemos nos alegrar. Na verdade, as profecias do Antigo Testamento e os ensinos do Novo Testamento acerca do futuro nada mais são do que revelações dos decretos de Deus referente à história universal. A palavra de Deus, irmãos, nada mais é do que os decretos de Deus referente à história universal, irmãos. Irmãos, nós devemos ter o coração em alegria, irmãos, por ser uma peça dos decretos de Deus, pois está incluído na vontade de Deus, pois o decreto de Deus é a sua vontade, é o beneplácito da sua vontade, é a sua determinação. Então, o que nos traz alegria? Em saber que Cristo nos determinou para ser salvos. É saber que por Cristo, a vontade de Deus em Cristo nos trouxe para Deus, irmãos. Temos acesso, irmãos, à vida eterna por Cristo Jesus, porque Ele determinou a sua vida nisso. O próprio Deus determinou a sua vida em Cristo Jesus. Ainda que diversos países sejam governados por homens e sistemas legais injustos, é preciso reconhecer que os decretos de Deus abrangem também o governo humano, não havendo nenhuma autoridade política que não tenha sido estabelecido por Deus. O apóstolo Pedro fala que nós devemos obedecer às autoridades, mesmo que elas sejam injustas. Nós devemos obedecer e orar por elas. Por quê? Porque nós devemos. Mas aquele homem é injusto, aquele homem não presta, eu não vou orar por ele. Mas a palavra nos diz que nós devemos orar e pedir a Deus pela vida deles, porque todo governo, irmãos, que está sobre a terra só está lá porque Deus decretou que ele estivesse. Não há, irmãos, nenhum governante na face da terra que esteja lá por causa dele mesmo. Só está lá assentado em sua cadeira porque Deus permitiu que ele estivesse lá. E é por isso que nós, servos do Senhor, devemos orar, devemos interceder, mesmo que eles sejam injustos. Nós devemos pedir a Deus pela vida deles, porque eles estão lá porque é decreto de Deus, não é pela vontade. Foi a votação. Deus determinou que ele estivesse lá naquele lugar. Romanos capítulo 13, versículo 1. Olha o que Romanos diz, irmãos. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Veja, irmãos, não há autoridade colocada lá, irmãos, se não for pela vontade de Deus. Então é por isso que nós devemos interceder por eles, é por isso que nós devemos orar por eles, porque se ele está lá, porque foi Deus que colocou. Foi Deus que deu autoridade e poder a Faraó, a Ciro e a Pilatos. Veja bem,
Deus estabeleceu Faraó, Ciro e Pilatos. Faraó foi um homem que escravizou o povo de Deus. Ciro foi um general que Deus levantou para estabelecer Jerusalém. E Pilatos foi aquele que participou da crucificação de Cristo. E o Senhor diz que essas autoridades estão lá porque foi a permissão de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 17, fala de Faraó. Veja bem, porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei para mostrar o meu povo, o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Olhem bem, irmãos, Deus disse que levantou Faraó para mostrar o seu poder, para que toda a terra enxergasse Deus, para que todos glorificassem a Deus. Então me diz que não foi porque Faraó quis estar lá. Não, Faraó só foi levantado rei do Egito porque Deus determinou, já estava determinado nos decretos de Deus que este homem seria a autoridade do Egito. Mas isso tudo foi para que o nome de Deus seja glorificado. Isaías 45, versículo 1 ao 7. Isaías 45, versículo 1 ao 7. Aqui vamos ver agora Ciro. Isaías 41, versículo 1 ao 7. Assim diz o Senhor a seu ungido Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos dos reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos, e eu quebrarei em pedaços os portões de bronze, e cortarei em pedaços as barras de ferro, e te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas nos lugares secretos, para que tu possa saber que eu, o Senhor, o qual te chamei pelo teu nome, sou Deus de Israel. Olha bem, irmão, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado precisamente pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Este homem era um desconhecido de Deus, ele não conhecia Deus. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber, desde o nascimento do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e ciro o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus levanta um homem, irmãos, para julgar nações. Um homem que era que não conhecia Deus, um homem que ele adorava outros deuses. Deus pega este homem e estabelece como um general para julgar nações. Deus diz: eu irei diante de ti e quebrarei portões, e vou espedaçar barras de ferro. Veja quem é Deus. Você tem que entender, irmão, o Deus que você serve. Deus diz a esse homem, que Deus
iria tirar os tesouros escondidos da escuridão para dar a este homem. Ali diz que Deus vai enriquecer este homem. Deus vai dar poder, autoridade e riqueza a um estrangeiro. Tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos. E isso tudo foi decreto de Deus. Deus decretou antes mesmo da fundação do mundo, em um certo tempo, levantar Ciro para julgar nações. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e Ciro o mal. Deus disse que ia pegar Ciro para cometer o mal, para julgar as nações. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Irmãos, eu sirvo um Deus verdadeiro, irmãos. Deus. Eu não preciso mais de culto de libertação, irmãos. Eu estou liberto. Um Deus que pega um homem que adora outros deuses, transforma em um instrumento para ir de encontro a nações. Eu vou precisar de culto de libertação, de doutrinas de libertação. Eu vou precisar disso. Só se eu não for um crente, só se eu não tiver uma ligação com Deus, aí sim eu tenho que ser liberto deste mundo. Mas eu em Cristo, eu preciso mais de um culto de libertação? Eu segui um Deus desse, que tudo pode, eu preciso. Não há necessidade, irmãos. O que preciso é me prostrar diante dele. O que preciso, irmãos, é conhecê-lo cada dia mais, para entender quem é ele, irmãos. João capítulo 19, versículo 10 e 11, aqui vai falar de Pilatos. Veja bem, disse-lhe então Pilatos: tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar? E tenho poder para te salvar? Olha o que Jesus diz, Jesus respondeu: tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não fora dado. Pilatos estava ali porque era a determinação de Deus, irmãos. Olha, Jesus diz: tu nem poderia chegar perto de mim, mas tu tem toda essa autoridade, porque foi dado de cima. Se de cima não fora dada, por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Até na hora da crucificação de Cristo, Deus tinha determinado todas as coisas, irmãos. Deus tinha os instrumentos dele lá, para mexer, para fazer a vontade dele. Porque nós sabemos, pela morte de Cristo, nós somos salvos. Pelo aquele ato de Cristo entregar a vida dele, nós temos a salvação eterna, irmãos. Temos a redenção, irmãos. Então, os decretos de Deus envolvem a história, irmãos. Os decretos de Deus envolvem a história. Então nós temos o entendimento, irmãos, que tudo está na mão de Deus, tudo com o objetivo de, por meio delas, cumprir os seus decretos. Tudo isso nós vemos aqui, Ciro, o faraó, Pilatos, todos esses eventos foi porque cumprir os seus decretos, cumprir a vontade de Deus. Deste modo, ele, o Senhor, tem pleno domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem ele quer. Daniel capítulo 4, versículo 17. Daniel 4, 17. Glória a Deus. Este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens.
Tudo isso, irmãos, é para que todos conheçam o poder de Deus. Tudo isso é para que você entenda que Deus tem todo o poder e toda a autoridade, irmãos. Ele remove reis e coloca um homem simples lá naquele lugar. Ele dá o que ele quer, ele faz o que ele quer, movendo o coração dos governantes de acordo com o seu propósito, às vezes misterioso, mas sempre justo. Êxodo capítulo 9, versículo 12. Êxodo 9, 12. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Faraó. Irmãos, isso tudo é para que você entenda quem é que você serve, irmãos. Isso tudo, essa exposição dos decretos de Deus, é para que você entenda que você não fique escravizado, irmãos. Para que você saiba que você serve um Deus que tem poder e autoridade, irmãos. Para que você não seja enganado por falsos profetas. Para que você não seja escravizado por denominações que não expõem a Deus. Há denominações, para você entender, há denominações que parecem ser boas, tem um hino maravilhoso, mas impede que as pessoas tenham estudo bíblico. Eles impedem, e quem insistir em estudar a Bíblia é colocado para fora. Se você for lá, você vai ficar maravilhado com os hinos, aquela santidade, um de um lado, mulher do outro. Mas ele, se souber que você está estudando a palavra, você é expulso da congregação. Por quê? Para que você sempre seja escravo, irmãos. É isso que os homens querem, que você seja escravo. É isso que a religião quer, escravizar. Para que você não entenda quem é Deus, para que você não seja liberto, irmãos. Porque quando entendemos quem é Deus, irmãos, temos uma vida livre. Nós vivemos livre, somos livres. Nós louvamos aqui na estante, livre estou, pela fé em Cristo, livre estou. Glória a Deus, irmãos. Que o Espírito Santo, irmãos, traga esses versículos, traga a lembrança de tudo que nós estudamos aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.